Vamos lá. Questão 1. Lembrando que as questões desses concursos, quanto mais antigas, mais difíceis elas eram, certo? Lembrem sempre disso. Quanto mais antigas, mais difíceis elas eram. Vocês vão ver que as questões da ESA, por exemplo, elas eram super difíceis. Eram questões complicadas, né? Essa, por exemplo, é uma questão que está sem a figura. Você vai ver que a resolução dela é, na verdade, muito simples. Mas até a gente entender o que ele está querendo, a gente pode se complicar um pouquinho. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Vem comigo. Seja um ponto P pertencente a um dos lados de um ângulo de 60 graus, distante 4,2 centímetros do vértice. Ângulo de 60 graus. Vamos lá. Vamos lá. Ângulo de 60 graus. Aí. Ele pertence a um dos lados. Lado, gente, são as semirretas, tá? Isso aqui é um lado, isso aqui é um lado, tá? Ele diz que pertence a um deles, né? E então o ponto P está por aqui e essa medida aqui é uma medida de 4,2 centímetros. Tudo bem? Tranquilo. Ele quer saber a distância deste ponto até a bissetriz do ângulo. Galera, bissetriz é aquela reta que faz o quê? Divide o ângulo em duas partes iguais. Então, este ângulo aqui mede 30 graus, este ângulo aqui mede 30 graus. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Ele quer saber a distância do ponto P até a bissetriz. Então, é a distância entre um ponto e uma reta. Como é que a gente calcula a distância de um ponto até uma reta na geometria plana? É assim, ó, preste atenção. Tá aqui o ponto, tá aqui a reta. Basta você traçar uma perpendicular do ponto sobre a reta. Esta medidazinha aqui, que eu estou chamando de x, é a distância deste ponto P até esta reta R. Distância de P até R é x. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá. Estes pontos, esse ponto que a gente comentou, ele, quando a gente traçar a distância, quando a gente traçar essa distância, uma primeira coisa que a gente percebe, e ele está querendo saber justamente essa distância, a primeira coisa que a gente percebe é que formou um triângulo retângulo, certo, gente? E este triângulo retângulo tem hipotenusa conhecida e cateto oposto a 30 graus, certo? E aí você olha lá, só cá toa. Eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa, certo? Qual das relações lida com oposto e hipotenusa? O seno, né? Então eu já sei que meu objetivo aqui agora é calcular seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que mede x, dividido pela hipotenusa, que mede 4,2. Ok? Seno de 30, olha lá na tabela, vale meio. Vale a pena a gente voltar na tabela aqui só para você ver. Olha aqui, ó. Seno de 30, meio, correto? Então, seno de 30 vale meio, certo? Aqui a equação aqui, ó. Já foi, né? Multiplica cruzado, 2 vezes x dá 2x, 4,2 vezes 1 é 4,2,
x vai ser igual a metade de 4,2, 2,1 centímetros. Gabarito letra B. Ok? Próxima questão? Próxima questão. 3, 2, 1. Questão 2. Um triângulo AEU está inscrito em uma circunferência de centro O, cujo raio possui a mesma medida do lado EU. Então vamos entender o que ele acabou de falar. Olha como é que as questões não são triviais, né? Não são questões muito simples. Mas a gente vai arrebentar aqui. Então vamos lá. Então tá aqui o centro do círculo de centro O. E que mais? Ele diz que o raio é a mesma medida do lado EU. Então eu já sei que o lado EU mede R. Vamos chamar isso aqui de E, isso aqui de U, e isso aqui de R. Tudo bem? Perceba essa informação. Cujo raio possui a mesma medida do lado EU. Essa informação eu já utilizei, porque eu acabei de dizer que isso aqui mede R. Professor, então isso aí é um raio? Não, isso não é um raio. Isso tem a mesma medida que um raio, certo? Foi isso que eu disse. É a mesma medida que o raio, né? E isso permite que a gente forme um triângulo super famoso. O que é esse triângulo aqui? É um triângulo equilátero, certo? Bom, mas antes da gente prosseguir, a gente precisa formar esse triângulo. E a gente já tem um vértice E, vértice U, a gente tem que ver onde é que está o vértice A. Determine a medida do ângulo AEU, sabendo que o lado AU é o maior lado do triângulo e tem como medida o produto entre a medida do lado EU, eu imagino que isso aqui esteja sem o acento, e raiz de 3. Tá. Então a gente já sabe que esse lado AU, pelo que o problema informou, mede exatamente o que mede EU, R, multiplicado por raiz de 3. Olha a informação que ele deu. É o produto vezes, né? Entre a medida do lado EU, quanto é que mede o lado EU? Mede R. E raiz de 3. Então, o produto entre R e raiz de 3. Ok? Então, já sei quanto é que mede, né? Eu já sei quanto é que mede o lado AU mede R raiz de 3. R raiz de 3. Tudo bem? Beleza? Tá. E daí, professor, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai utilizar uma técnica importantíssima, que é o fato de que se esse triângulo mede 60 graus, este cara tem que medir 30 graus. Vocês concordam com isso? Isso é verdade, né? Isso é muito verdade. Porque esse cara medindo 60 faz deste ângulo um ângulo central. Lembra disso? Nós vimos numa aula anterior isso. Ângulo central é aquele ângulo que está no centro do círculo. E o inscrito é sempre a metade do central. Sempre a metade do central. Certo? Lembrando que ele está querendo que você calcule o ângulo AEU. E aí, gente, só olhando assim, eu já vi um grande problema que o estudante poderia ter nessa questão, que é o seguinte: quando ele for tentar resolver, por exemplo, ele poderia puxar esse ângulo aqui e ver que isso aqui mede R. Uma coisa que ele veria assim de cara, é que dá para usar a lei dos cossenos nesse triângulo AOU. Olha para o triângulo AOU e você vai ver que dá para usar a lei dos cossenos, você concorda? Chama esse ângulo aqui de alfa. Vou pintar esse triângulo para você poder ver. Dá para usar
Lei dos cossenos nesse triângulo. Como é que ficaria? Ficaria assim. R raiz de 3 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2 vezes R vezes o cosseno de alfa, certo? Cosseno de alfa. Por que que ficou assim, professor? Lei dos cossenos, gente. O lado ao quadrado é igual a soma do quadrado dos outros dois, menos 2 vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo, certo? Foi isso que a gente viu. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Isso aqui vira R ao quadrado. R ao quadrado mais R ao quadrado dá 2R ao quadrado. Menos 2 vezes R, R ao quadrado. Cosseno de alfa. Muito bem. 3R ao quadrado menos 3R ao quadrado dá R ao quadrado. Sobrou menos 2R ao quadrado vezes o cosseno de alfa. Corta R ao quadrado com R ao quadrado. E o cosseno de alfa, passando menos 2 para o outro lado, fica igual a menos meio. Muito bom. Então, estamos lidando com um cosseno negativo. Deixa eu explicar como é que você lida com ele. É assim, ó. Por enquanto é só assim. Procura o meio na sua tabela. Vamos procurar lá. Onde é que está o meio? Nos cossenos, o meio está aqui, né? 60 graus. Muito bem. Sempre que você quiser passar este ângulo para o sinal de menos, o que você faz é diminuir 180 graus daquele valor. Então, é exatamente assim. Ó. Eu sei que o cosseno de 60 vale meio, correto? 180 menos 60 dá 120. Então, o cosseno de 120 é menos meio. Sempre assim. Sempre assim. Sempre que você tiver ângulos suplementares, seus cossenos são opostos. Então, suponha que você saiba que o cosseno de, sei lá, 35 graus vale x. Pronto. 180 menos 135 dá 145. Como esses caras são suplementares, isso aqui dá menos x. Tá? Isso é sempre válido, é sempre assim. Isso me permite concluir, então, que alfa é um ângulo de 120 graus. E a gente tem um grande problema. Deixa eu te mostrar qual é o problema. O problema é o seguinte. A gente descobriu que esse ângulo mede 120. Acontece que esse triângulo verde, ele é isósceles. Como ele é isósceles, este ângulo tem que medir 30 e este ângulo tem que medir 30. Só que isso é absurdo, porque esse ângulo grande já mede 30. Isso significa que a nossa figura, na verdade, ela é assim, ó. Opa, só um minuto. Melhorou. Nossa figura, na verdade, ela é assim. Tá aqui o lado EU. Essa é a nossa verdadeira figura. Agora, tudo faz sentido. Olha, aqui mede 60 graus, aqui mede 30, aqui mede 30, isso aqui a gente descobriu que mede 120. Como este ângulo mede 180 graus, este tem que ser reto. E como isso aqui mede 30, isso aqui tem que medir 60 graus, que é justamente o ângulo que ele estava querendo resolver. Então, gente, primeira coisa que você tinha que fazer era descobrir que este lado AE passa pelo centro do círculo, o que não é óbvio. Ele não disse isso. Ele não disse que AE passa pelo centro do círculo, mas a sua continha permite que você conclua isso. Questão difícil, mas que elucida bem as ideias do que eu falei. Tem que saber mexer com tudo, ok? Não adianta você sair achando que está tudo certo, que você vai passar só porque você aprendeu a mexer com as leis. Tem que associar com as aulas anteriores. As aulas anteriores são importantes, tá? Você hoje fez um bom começo. Se você começou hoje, olha para cá, dá uma olhada para cá. Se você começou hoje, tudo bem, tá indo no bom caminho. Mas tem que pegar as aulas anteriores, cara. Senão você não vai conseguir lidar com ângulos, por exemplo. Essa métrica angular que eu fiz, ela é de uma aula anterior,
certo? Esta aula anterior que nós tivemos, nós falamos com todos os detalhes do mundo sobre ângulos em circunferências, certo? Então, não vá muito além, né? Não vá muito além do fato de que você perdeu as aulas anteriores. É só isso que aconteceu. Se você está sentindo dificuldade, foi por isso, não vá além disso. Não é porque você é incapaz ou nada do tipo. Não fica com isso na sua cabeça, tá? É porque você não viu as aulas anteriores. E aí, o que você tem que fazer agora? Buscar, correr atrás. Corre atrás. Essas festas, essas Natal, estudando. Ano Novo, pega a sua ceia de Natal lá, leva pro teu quarto e estuda comendo. Mas estuda, faz parte. É assim mesmo, tá certo? E a questão era difícil de qualquer forma, tá? Uma questão atípica, uma questão bem atípica. Tudo bem? Então volta pra cá. Ahn, Ô, Jackson, acabei olhando pro chat aqui. Tô achando meio inferior a vocês pelo motivo de ainda estar na aula 4 do preparatório da SpaceX. Não entendi, Jackson. Depois explica melhor aí o que você quis dizer, tá bom? Não ficou muito claro. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Questão 3, estou me distanciando do chat aqui de novo, daqui a pouco eu volto para ver o que vocês estão falando. Tudo bem? Vamos lá? Questão 3. Um terreno de forma triangular tem frentes de 20 e 40 metros, em ruas que formam entre si um ângulo de 60 graus. Então, vamos lá. Então, um lado mede 20. Opa. O outro lado mede 40. E o ângulo de 60 graus. Tá. Qual é a medida do perímetro do terreno? Então, perímetro, soma dos lados. Preciso achar o valor de x. Galera, isso aqui já é a configuração para o quê? Para o quê? Vou até voltar lá. Olha aqui, ó. Lei dos cossenos, né, gente? Lei dos cossenos. A ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes cosseno de alfa. É exatamente a configuração do triângulo que a gente montou ali. Correto? Olha lá. X ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 40 ao quadrado menos 2 vezes 20 vezes 40 vezes o cosseno de 60 graus, certo? E acabou, gente. Quer dizer, acabou entre aspas, né? Você vai precisar calcular o perímetro. Mas o x já foi. Agora vem a parte que eu menos gosto. Fazer a conta. Menos 1.600, menos. Aqui vai uma dica, ó. Mantém o 2 aqui. Por quê, professor? É porque vai cortar com cosseno de 60, entendeu? Que trabalho de preguiçoso. Pois é. Então, 800 vezes cosseno de 60, que é meio, né? Aí você faz isso, ó. Tchau, tchau, tchau pro 2. Muito bem? Então fica x ao quadrado igual a 400 mais 1.600 dá 2.000. 2.000 menos 800 dá 1.200. Correto? 1.200 é 400 vezes 3. Passo o quadrado para o outro lado, vai ficar raiz de 400 vezes 3. Raiz de 400 é igual a 20. Sobrou a raiz de 3. Correto? Só que ele disse para a gente que raiz de 3 pode ser aproximada para 1,7. Então, fica 20 vezes 1,7, que dá 34. Achei o valor de x. X é igual a 34. Portanto, o perímetro será 20 mais 40 mais 34, que dá 20 mais 40 é 60, mais 34, 94 metros. Gabarito, letra A. Tudo bem? Então, próxima questão. 3, 2, 1. Vamos lá. O valor do raio da circunferência. O valor do raio da circunferência. Que circunscreve o triângulo ABC de lados 4, 4 e 4 raiz de 3. É? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Então, olha aqui, ó. A circunferência circunscreve, correto? Se ela circunscreve, o triângulo está dentro.
Vamos dar uma olhada nesse triângulo antes de qualquer coisa, né? Eu vou desenhar ele aqui fora, tá bom? Só para a gente poder dar uma analisada nele. Ele é um triângulo do tipo 4, 4 e 4 raiz de 3, correto? Aqui existe uma parada chamada síntese de Clairaut, que serve para você concluir que esse triângulo é obtusângulo. Eu não vou entrar no mérito disso, a gente vai falar na aula de sínteses e equações, mas é uma síntese razoavelmente útil. Mas uma coisa que ajuda aqui simplesmente é você usar a lei dos cossenos para calcular esse ângulo aqui, correto? É 4, 4, 4 raiz de 3, né? Então vou usar a lei dos cossenos e vamos lá. Quem já decorou que isso aqui é um triângulo famoso, né? Um triângulo razoavelmente famoso, pode resolver utilizando isso também. Eu vou resolver de duas formas, tá? Eu vou resolver utilizando a lei dos cossenos e depois eu vou resolver utilizando trigonometria em triângulo retângulo. Preste atenção. Vamos lá. Eleva esse cara aqui ao quadrado e aí fica 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 4 vezes o cosseno de alfa, ok? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 3 é igual a 16 mais 16 menos 2 vezes 16 vezes cosseno de alfa. Tem 16 em tudo, né? Vou cortar aqui, sobra 1, vou cortar aqui, sobra 1, vou cortar aqui também. Sobrou 3 é igual 1 mais 1, 2, menos 2 vezes o cosseno de alfa. Passa esse 2 para o outro lado, vai ficar 2 cosseno de alfa. 2 menos 3 dá menos 1, portanto, cosseno de alfa vale menos meio. E aí eu concluo que alfa vale 120, pelos motivos que a gente já falou. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 120 e, portanto, esse triângulo é de fato obtusângulo. Tudo bem? Tranquilo? Ok. Então, descobrimos que este ângulo mede 120 graus. Vou desenhar ele aqui bem no meu círculo. 120 graus, 120 graus. 120, isso aqui mede 4, isso aqui mede 4, isso aqui mede 4, raiz de 3. Tá. Prometi que eu ia fazer de outra forma também, deixa eu te mostrar aqui uma outra forma de fazer. De descobrir aquele 120. Presta atenção, hein, cara. Presta atenção. Não se perde, não. Ó, isso aqui mede 4, isso aqui mede 4, e isso aqui embaixo mede 4 raiz de 3. Mas antes de eu desenhar, vou baixar uma altura aqui, tá bom? Como isso é um triângulo isósceles, essa altura também é mediana, divide em duas partes iguais. 2 raiz de 3, 2 raiz de 3. Correto? E aí, gente, é só fazer uma trigonometriazinha aqui, ó. Aonde, professor? Aqui, ó. Beleza? Olha aí, ó. O seno de alfa. Por que eu estou usando seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de alfa é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Divide por 2 em cima e embaixo, sobra a raiz de 3 em cima e 2 embaixo. Descobri que o seno deste ângulo vermelho aqui, o seno deste ângulo vermelho aqui, vale raiz de 3 sobre 2. Qual é o ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? Eita. Aí, ó. Raiz de 3 sobre 2, 60 graus, certo? Então, o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Isso significa o quê? Isso significa que alfa é igual a 60 graus. Então, este ângulo aqui vale 60 graus. Só que este ângulo aqui também mede 60 graus. Portanto, o ângulo todo mede 120. Tá? Então, essa é uma outra forma de você chegar a 120 graus. Muito bem. E aí, ele te pergunta qual é o valor do raio da circunferência. Gente, você tem o círculo e tem o triângulo dentro do círculo. O que eu faço? Lei dos senos, gente. Lei dos senos. Pega um ângulo, pega um lado qualquer. Divide
pelo seno do ângulo oposto. Isso tem que dar o diâmetro do círculo. Tem uma outra forma de fazer que eu já faço, bem mais simples, mas que não resolve todos os casos. Esse aqui resolve todos os casos. Então vem comigo. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Bom, seno de 120, para você calcular o seno de 120, é só diminuir de 180. Isso vira o seno de 60, sem mudar o sinal. Isso dá raiz de 3 sobre 2. Vai anotando essas regrinhas, gente. Vai anotando essas regrinhas. Porque, assim, é muita regra. Trigonometria é muita regra. Mas depois que vocês têm as regras na cabeça, facilitem uns 70% dos seus cálculos, tá? Então, vamos lá. Fazendo as continhas. Vou fazer de trás para frente aqui. Vai ficar assim. 4 raiz de 3 sobre seno de 120 dá raiz de 3 sobre 2. Correto? E do outro lado sobrou 2R. Aí mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Corta a raiz de 3 com raiz de 3. Isso tem que dar 2R. Corta 2 com 2. Sobrou R de um lado e 4 do outro. Portanto, o raio desse círculo é 4. Tá? Percebam uma coisa importante. ESA 2018. Prova recente, certo? Questão meio difícil. Uma questão um pouco complicada. Cheguei no 4, ótimo. Aqui vai uma outra forma de você chegar nesse 4, um pouquinho mais complicada, mas que também dava para fazer. Era assim, ó. Fazer com outra cor. Desenha um raio aqui. Desenhou o raio. Agora desenha mais 2 raios. Desenhei um monte de raios, né? Bom, visto que esse triângulo é isósceles, este ângulo é igual a esse. Então, isso aqui mede 60, isso aqui mede 60. Ora, mas isso aqui também mede 60, porque o triângulo é isósceles, certo? Pô, então, além de isósceles, esse triângulo é equilátero, certo? E visto que ele é equilátero, se isso aqui é 4, todo o resto também tem que ser 4. E daí R é igual a 4. E aí, sai bem rápido. Tá bom? Tranquilo? Bom, então, vamos lá para a próxima questão. Questão 5. Vamos lá. Consideremos um triângulo retângulo que simultaneamente está circunscrito à circunferência C1 e inscrito na circunferência C2. Isso não é questão de trigonometria. Calma aí, será que eu coloquei... Perdão, gente, essa questão 5 não é questão de trigonometria. Depois, se vocês quiserem, eu tento resolver. Mas vamos fazer só de trigonometria, sim, para a gente não se perder. Então, fica aí a dica que a questão 5 foi pulada, tá bom? Então, questão 6. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 5 centímetros. A hipotenusa mede 5 centímetros. E seno B é meio seno C. O maior cateto mede quanto? Vamos lá. Vou desenhar. Desenhou. Tá aí o nosso triângulo retângulo. Ele disse pra gente que essa hipotenusa mede 5 centímetros. E ele diz pra gente que seno B é meio seno C. Bom, a gente precisa primeiro ver qual é o maior, né? Então, já que seno de B é a metade do seno de C, então B é maior, então B vai ser esse vértice aqui, e C vai ser esse vértice aqui. Tá? A gente não sabe quanto é que mede isso aqui, a gente não sabe quanto é que mede isso aqui, mas a gente sabe calcular seno de B. Né? A gente sabe que seno de B é cateto oposto, y, sobre hipotenusa, que mede 5. E seno de C? Cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que mede 5. Correto? Então, chego à seguinte informação. Y sobre 5 é igual a meio vezes x sobre 5. Correto? Então, o que eu fiz?
construir o meu triângulo, a figura não estava ali, eu que tive que construir. E ele me disse que o seno de B é o cateto oposto sobre hipotenusa, é a metade do seno de C, que também é o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, montei a minha equação, ok? Dá para cortar esse 5 com esse 5, e aí você obtém que y é igual a x vezes 1 dá x sobre 2. Multiplica cruzado, x é igual a 2y. Então, acabei de descobrir que x é igual a 2y. Muito bem. Fazendo Pitágoras, você obtém que 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que x é 2y, certo? Então, 25 é igual a x ao quadrado, que eu vou substituir por y. Portanto, 2y mais y. 25 é igual a 4y ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, 5y ao quadrado é igual a 25. Passa o 5 para o outro lado dividindo, fica 5. Portanto, y é igual a raiz de 5. Aí você vai lá na fome, né? Caraca, acertei! Não, porque ele quer o maior cateto. Eu descobri que y mede raiz de 5, mas x mede o dobro, 2 raiz de 5. Qual é maior? 2 raiz de 5 ou raiz de 5? 2 raiz de 5. Portanto, o gabarito é letra D. Certo? Porque ele quer o maior cateto. Tranquilo, gente? Outra questão difícil é o trecho que eu sublinho aqui faz a questão ficar difícil, porque numa hora de prova, a gente quase não iria notar que ele quer o maior, né? A partir do momento que você achou o y raiz de 5, você na ânsia ia, caraca, professor, acertei, consegui. Mas não é o caso, tá bom? Então, beleza. Próxima questão, questão 7. Na figura, AD é igual a 2. AB e AB é igual a 4. Qual é o valor do cosseno de alfa no triângulo ABC? Perceba que alfa é um ângulo obtuso. Lembra que cosseno de ângulo obtuso é sempre negativo. Anota essas regras. Então, só dá para ser a letra D, certo? Então, a questão deu mole aí. A gente acerta de cara, né? Mas, vamos lá, vamos fazer as contas. Então, como é que a gente faz? Primeira coisa que eu vou fazer é pular, né, professor? Não, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o valor de x. Para achar o valor de x, eu uso Pitágoras, né? Pitágoras no triângulo ADB. Faz aí comigo. Quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, correto? 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado é 4, mais x ao quadrado. Portanto, x ao quadrado é igual a 12. X é a raiz de 12, que dá 2 raiz de 3. Então, acabei de achar o valor de x. Isso me permite achar o cosseno de beta. Olha aí, ó, cosseno de beta. Cosseno de beta é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso ainda no triângulo ADB. Ok? Só que x vale 2 raiz de 3. Corta 2 com 2, fica raiz de 3 sobre 2. Esse é o cosseno de beta. Como alfa é suplemento de beta, ou seja, alfa é o que falta para beta se transformar em 180, os cossenos são iguais, só que um é o oposto do outro. Lembra que a gente falou isso? Então, gabarito, letra D, tá? Cosseno de alfa vale exatamente menos cosseno de beta. Tranquilo? De boa? Próxima questão? 3, 2, 1. Questão 8. No trapézio escaleno abaixo, tem-se AD igual a 5. Vamos colocando a informação. BDC. BDC é igual a 30. Isso aqui mede 30. Ok. BAD é 45. Nessas condições,
a medida da diagonal BD. Ele pede x. Tudo bem até aqui, gente? Então, ele disse que AD mede 5, BDC mede 30 e BAD mede 45. Ok, então vamos começar fazendo algumas coisas. Primeira coisa que eu quero fazer e te dizer é que dá para achar esse ângulo aqui. Tá? Dá para achar esse ângulo aí. Como é que a gente faz para achar esse ângulo aí? Vamos tentar achar tudo que a gente puder, sim? Então, na aula de quadrilátero, a gente aprendeu que em um trapézio, ângulos que estão sob as mesmas bases, em bases diferentes, aliás, são suplementares. Mas se você não quiser ficar decorando isso, você concorda comigo que esse ângulo aqui mede 45 graus? Ele realmente mede 45 graus, né? Porque são ângulos correspondentes, esse e esse. Só que aqui já tem 45, aqui já tem 30, portanto 75. Então esse ângulo aqui só pode medir 105 graus, certo? Que é o que falta, né? Que é o que falta para o triângulo ter os seus, para esse ângulo inteiro aqui formar 180 graus, tá? E aí eu consigo achar de quebra este cara aqui. Vou conseguir achar, porque 45 mais 105 dá 150. Para 180, 30 graus. Tá bom? Isso você poderia descobrir também porque esse cara é alterno interno com esse. Muito bem, então conseguimos achar um monte de ângulos. E agora, como é que a gente vai agir? Só com isso a gente já consegue achar x. Não precisa mais de nada. Porque neste triângulo verde aqui, ó, eu vou dar 10 segundos para você tentar pensar aí no que eu vou fazer. 10 segundos, vai lá. Enquanto eu estou envolvendo aqui. Vai lá. O que eu vou fazer nesse triângulo aqui? Vou te dar mais um tempinho para você pensar. Inclusive, é o tempo de eu desenhar o triângulo aqui embaixo. Aqui mede 45, aqui mede 30, aqui mede 5, aqui mede x. O que eu vou fazer? Beber uma água aqui. E aí? O que resolve esse exercício? Lei 2 senos, certo? O que é lei dos senos? Aqui, ó. X está para seno de 45. Vamos escrever? X está para seno de 45. Assim como 5 está para seno de 30. Correto? Muito bom. Faz as contas aí. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, meio. Da onde eu tiro essas informações? Na tabela, certo? Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Corta 2 com 2, passa o raiz de 2 para o outro lado. X é igual a 5 raiz de 2. Então, achei o valor de x. Gabarito, letra A. Tudo bem? Tranquilo, gente? Próxima questão. 3, 2, 1. Muito bom. Então, seja ABCD, um trapézio isósceles. ABCD é um trapézio isósceles. O que é um trapézio isósceles? Trapézio isósceles é aquele cujas bases, ou cujos lados não paralelos são iguais. Então, isso aqui mede x, isso aqui mede x. Sabe-se que a medida de um de seus ângulos internos obtusos é o dobro da medida de um de seus ângulos agudos. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte: os ângulos agudos eu não sei quanto é que medem, alfa, mas ele diz para a gente que os ângulos obtusos valem o dobro dos agudos. Então, isso aqui com certeza mede 2 alfa, e isso aqui com certeza mede 2 alfa. Ok?
E que a diagonal AC, aí agora a gente vai precisar escrever, né? A, B, C, D. A diagonal AC é perpendicular ao lado BC. Opa, perpendicular ao lado BC. Isso me diz que eu desenhei a figura um pouco errada, mas não tem problema não, daqui a pouco a gente conserta. A diagonal, deixa eu só ver se eu fiz certo. Diagonal AC é perpendicular ao lado BC. Tá, a base maior mede 10. A base maior mede 10. Pode ser que eu tenha começado... Deixa eu começar daqui. A, B, C, D. A diagonal AC é perpendicular ao lado BC. AC, BC. Se eu fizer assim. A, B, C, D. Diagonal AC perpendicular ao lado BC. Talvez ele seja mais assim. Estou aqui junto com vocês aqui na tentativa de desenhar. As figuras, quando não tem... Ela é assim, dessa forma, não faz sentido para mim. Para mim, o correto deveria ser CD, não BC. Porque para a diagonal AC ser perpendicular ao lado BC, ela deveria praticamente coincidir com a sua altura. E isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Deixa eu ver se o enunciado está correto. Sim, isso acontece. Inclusive, essas questões, aproveitando já que eu estou procurando aqui, essas questões EAR 2001, 2002 e 2003, a experiência que eu tenho diz que essas questões, elas geralmente estão com o enunciado errado. Não seria a primeira vez, isso acontece em matemática e em física. Estou procurando aqui. Trapézio isósceles. Pronto, procurei. Vamos ver. EAR 2001. Ah, olha aí. Ó. O enunciado está errado. Muito bom, enunciado errado. Isso aí que é bom, né? Ah, meu Deus do céu. Pois é. Ele informa pra gente que é perpendicular. Ai, Senhor, 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 Senhor. Aqui, vamos redesenhar tudo. Vamos redesenhar tudo, 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 tudo. Vamos lá. Só o parêntese no final. Considere que AB é maior que CD. Agora sim. Agora sim. Olha aqui, ó. Agora a gente pode concluir, faltando essa informaçãozinha aqui, agora a gente pode concluir que esse trapézio tem base maior AB, correto? Agora vai ficar certinho. Olha aqui, ó. Eita. Ó. AC perpendicular a ABC. Agora sim, agora tá certinho. Muito bom. Então, vamos voltar aqui às informações. O que ele disse mais? Ele disse que a base maior mede 10. Ele disse que este ângulo aqui é 2α, né? Isso aqui mede alfa. Isso aqui tudo mede 2α. E esse cara aqui mede alfa. Muito bem. Então, agora a gente pode calcular o perímetro. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é achar o valor de alfa, tá certo? Galera, como é que a gente faz para achar o valor de alfa? A soma dos ângulos, internos de um quadrilátero,
A soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá quanto, hein? Vocês se lembram dessa aí? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360 graus. E eu sei os ângulos internos desse quadrilátero. Os ângulos internos são alfa, alfa, 2 alfa, 2 alfa, certo? Então, vamos somar alfa, mais 2 alfa, mais 2 alfa. Isso dá 6 alfa, que tem que dar 360 graus. Portanto, alfa é igual a 60 graus. Então, achei o valor do ângulo alfa. O ângulo alfa vale 60 graus. Isso aqui é um ângulo de 60 graus. Isso aqui é um ângulo de 60 graus. Isso aqui é um ângulo de 120 graus. E isso aqui é um ângulo de 120 graus. Ok? E aí, agora, a gente consegue fazer trigonometria em triângulo retângulo, certo? Por que a gente consegue fazer trigonometria em triângulo retângulo? E a gente vai precisar de uma outra coisinha além disso, mas vai ficar de boas. É o seguinte. A gente sabe que esse ângulo é reto, certo? E esse ângulo mede 60, então isso aqui mede 30. Mas isso aqui mede 60, então isso aqui mede 30. Correto? Tá. Mais um raciocínio. Todo este ângulo azul aqui mede 120. Mas nós temos um ângulo reto aqui, então isso aqui mede 30. Ora, mas se isso aqui mede 30 e esse outro ângulo aqui mede 30, então triângulo ADC é isósceles. Então, se esse lado aqui mede x, esse lado aqui também mede x. Mas o trapézio é isósceles, então isso aqui também mede x. Então, se eu encontrar um valor de x, eu encontro todos os lados desse trapézio isósceles. Legal? Eu vou de novo aqui só para você poder acompanhar tudo que eu fiz. O que eu fiz foi, primeiro eu descobri que alfa mede 60. Depois, quando eu descobri que mede 60, eu fui concluindo todos os outros ângulos. Aqui mede 60, portanto aqui mede 30. Ora, mas isso aqui mede 90 graus e tudo mede 120, então isso aqui mede 30. Mas isso aqui já media 30, então esse triângulo é isósceles. E aí tudo mede x. E como é que a gente faz para achar x? A gente faz trigonometria nesse triângulo laranja que eu estou pintando aqui agora. Ó, esse triângulo que eu estou pintando aqui para você é um triângulo super útil para você calcular o valor de x. Ele é egípcio, tá? Se você já souber essas coisas de cabeça, tudo bem. Eu não vou usar aqui agora. Você já pode concluir de cara que x é 5, mas não vou fazer isso, tá? Inclusive, eu vou desenhar o triângulo, esse mesmo triângulo, menorzinho aqui, porque na figura está muito poluído, né? Então, aqui mede 90 graus. Esse aqui é o vértice C. Esse aqui é o vértice B. Esse aqui é o vértice A. Isso aqui mede 60 e isso aqui mede 30. Ele disse pra gente que isso aqui mede x e isso aqui mede 10, que é a base maior. Tá? Então, faça cosseno de 60. Cosseno de 60 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de 60 vale meio. Multiplica cruzado. 2x é igual a 10. X é igual a 5. Então, achei tudo. Isso aqui mede 5. Isso aqui mede 5. Isso aqui mede 5. Portanto, o perímetro vai ser 10 mais 5 mais 5 mais 5. 25 centímetros. Gabarito, letra B. Tudo bem? Próxima questão. Se em um triângulo retângulo, um dos catetos não é trigonometria... Por que eu botei essas questões aqui, gente? Isso aqui não é trigonometria, é questão de área. Próxima questão. Pronto, melhorou. Então, dois ângulos consecutivos de um paralelogramo medem 8 metros e 12 metros e formam entre si um ângulo de 60 graus. Dois ângulos consecutivos de um paralelogramo medem 8 metros e 12 metros. Vamos lá. Paralelogramo. Tá?
Ó, então, 8 e 12. E formam entre si um ângulo de 60 graus. Ótimo. Então, é o agudo que mede 60 graus. Calcule as diagonais desse paralelogramo. As medidas das diagonais desse paralelogramo são tais que o número que expressa o seu produto em relação... Não, tá, tem que achar, né? Então, vamos achar essa aqui primeiro. Fácil de achar essa diagonal aí, né? O que a gente faz? Lei dos cossenos, certo? X ao quadrado é 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 12, vezes o cosseno de 60. Vamos lá? X ao quadrado é 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 12, vezes o cosseno de 60. X ao quadrado é igual a 64 mais 144, menos, Jesus, 8 vezes 12, 96, cosseno de 60 é meio, corta 2 com 2, fica x ao quadrado é igual a 64 mais 144 menos 96. 64 mais 144 dá 208, se eu não errei conta, menos 96, x ao quadrado é igual a 112. É isso? 112. 112, isso aí. Então, x é igual a raiz de 112 e vamos deixar assim mesmo, tá? Então, isso é x. Então, achamos uma das diagonais. Para você achar a outra diagonal, tem que ficar claro que esse ângulo aqui mede 120, correto? E aí aqui, ó, nova lei dos cossenos, certo? Desse triângulo azul que eu estou fazendo, tá? Então, esse triângulo azul, você vai ter uma semelhança com a lei dos cossenos anterior, certo? Como é que vai ser essa semelhança? Vai ser assim, ó. Vamos chamar de y, né? Deixa eu escrever aqui, essa medida aqui é y. Então, y ao quadrado... Deixa eu fazer aqui do lado. Aqui, não sei, não sei. Então, y ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 12, vezes o cosseno de 120 graus, certo? Bom, a gente sabe quanto é que dá isso tudo, né? Isso aqui dá 64, mais 144, menos 2 vezes 96. E o cosseno de 120, gente, é menos meio. Lembra que a gente concluiu isso? Pois é, aí menos com menos dá mais. Aí isso fica 64 mais 144, que dá 208. Corta 2 com 2, fica mais 96. Então, y ao quadrado vai ser 208 mais 96, que dá 304, se eu não errei conta. 304, isso aí. Então, y é igual a raiz de 304. Bom, vamos dar uma simplificada nisso aí, né? 304 a gente pode fatorar. Vamos dar uma fatorada nela. Então, 2 vezes 152. Agora dá 7, 14, 76. 2 vezes 38. 2 vezes 19. 19, 1. Muito bom. Então, isso aqui pode ser escrito como 2 à quarta vezes 19. 2 à quarta sai como 2 ao quadrado e sobra a raiz de 19. Que jossa, né, professor? Pois é, né? Bem chato, né? E 112? 112 dá por 2, aí fica 56. Dá por 2, 28. Dá por 2, aí fica 19. 19. 14. Aí dá por 2, 7. Dá por 7, 1. 2 à quarta vezes 7. Então, isso aqui é igual a raiz de 2 à quarta vezes 7, que é igual a 4 raiz de 7.
Então, achamos as duas diagonais. Uma delas mede 4 raiz de 7 e a outra mede 4 raiz de 19. Vamos ver? O produto é racional? Não. Nem o 7 nem o 19 vão poder se cortar. A sua razão é maior que 2. Sei. Pode ser? Vamos ver. Dividir o y por x. Vamos fazer só para a gente ver como é que faz. Vou dividir o y por x. 4 raiz de 19 dividido por 4 raiz de 7. Corta, corta. Eu quero saber se isso aqui é maior que 2. Uma pergunta que está sendo feita. Como é que a gente faz? Eleva ao quadrado dos dois lados. Aí aqui sobra 19, aqui sobra 7 e aqui sobra 4. Será que é maior? Vamos ver. Passa o 7 multiplicando para o outro lado. 7 vezes 4, 28. 19 não é maior que 28. Então, isso aqui é falso. Tá bom? Então, a razão não é maior que 2. A sua soma é maior que 32. Não. Se você fizer essa soma aqui, não vai dar mais que 32. A sua diferença é irracional. Claro, gente. Uma raiz e outra que não anule aquela raiz vai continuar sendo raiz. Vai continuar sendo irracional. Então, gabarito, letra D. A sua diferença é irracional. Pegar o 4 raiz de 19 e diminuir 4 raiz de 7, não tem o que fazer. Você vai continuar com essa raiz. Não vai sumir. A raiz continua ali. Não muda nunca. Tá certo? Tudo bem? Próxima questão, vamos lá? Questão 12. Questão 12. Questõezinhas complicadas, ó. Para quem fica falando, o concurso da IAR é fácil, o concurso da ESA é fácil, tá aí a facilidade aí, ó. Pode ser que hoje esteja um pouco mais tranquilo, mas olha aí. Bom, vamos lá. Trigonometria. Já ia pular aqui porque não via nenhum nome trigonométrico, mas está ali o nome secante. Então, vamos lá, secante. Bom, num triângulo ABC, retângulo em A, num triângulo ABC, retângulo em A, o cateto AC mede 1,5 e a altura traçada sobre a hipotenusa, tá aqui a altura, determina o segmento HB, que mede 1,6. Ele quer saber o valor da secante deste ângulo aqui, este ângulo alfa aí, tá vendo? Então, ele está querendo saber isso aí. E ele parece que não fala mais nada, né? Parece que ele quer que você se ferre um pouquinho, né? Mas não vai se ferrar não, porque você não está com qualquer um, né? Você está com uma estratégia que está aqui super importado com você. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é trocar esses caras de lugar, porque me parece que vai ficar melhor. Vou trocar o C para cá e o B para cá, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor. Aqui 1,5 e aqui 1,6. Agora faz mais sentido, né? BH fica maior do que AC, né? Da forma que eu tinha desenhado, ficou ao contrário, né? Bom, coisas que eu não sei. Eu não sei isso aqui. E eu não sei isso aqui também. Não sei. Não faço ideia de como fazer isso, né? Mas eu posso já distribuir alguns valores. Por exemplo, eu consigo fazer Pitágoras no triângulo ACH. Você concorda? Consigo fazer Pitágoras, certo? 1,5 ao quadrado é igual a n ao quadrado mais h ao quadrado. Correto? Concorda com isso? Tá. Isso fica assim, 2,25, que é 1,5 ao quadrado, é n ao quadrado mais h ao quadrado. Só que existe uma propriedade de triângulos retângulos, uma propriedade famosa, que vou fazer aqui do lado, que diz que é o seguinte, a altura relativa à hipotenusa é o produto das projeções. Lembra disso? Então, eu já sei que h ao quadrado é 1,6n. Ok? E aí, gente, posso substituir esse h ao quadrado aqui por 1,6n. E aí apareceu aí uma equaçãozinha
segundo grau para a gente resolver. Bom, vou resolver aqui do lado, tá? Porque isso aí já nem é mais geometria, né? 2,25 igual a zero. Bom, vamos ver. Qual a melhor forma... Perdão. Perdão de novo. Qual a melhor forma da gente resolver esta equação? Bom, antes da gente continuar, eu quero te mostrar uma coisa. Tá? Vou colocar as propriedades de triângulo retângulo aqui, tá? C ao quadrado é igual a M, B ao quadrado é igual a N, H ao quadrado é igual a MN, AH é igual a BC, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado, e 1 sobre H ao quadrado é 1 sobre B ao quadrado mais 1 sobre C ao quadrado. Se você se assustou com isso, é porque você não viu a aula de relação métrica em triângulo retângulo. E por que você está fazendo isso, professor? Estou fazendo isso porque olha para essa equação aqui. Só olha para ela. Dá vontade de resolver? Você vai ter um trabalhão para resolver isso aí, cara. Você vai ter que fazer o delta de número com vírgula. Enfim, complicado. Eu não estou dizendo que tem uma outra forma, tá? Mas será que não existe uma maneira mais fácil, mais simples de resolver esse exercício? Ele está pedindo secante, certo? Ele está pedindo secante. O que é secante? Nós não vimos isso ainda, nós vamos ver isso na aula da noite. Mas a secante de um ângulo é 1 sobre o cosseno deste ângulo. Nós vamos ver isso com mais calma na aula da noite. Mas 1 sobre cosseno de alfa, eu sei como faz, porque eu tô ligado como é que faz para calcular cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, se eu achar H, se eu conseguir achar H, eu resolvo a questão. Se eu conseguir achar N, eu também resolvo a questão. Agora, faz mais sentido que eu tenha que resolver essa equação, porque eu sei o que eu estou procurando. Tenha sempre em mente aquilo que você está querendo achar. Eu estou querendo achar 1 sobre cosseno alfa, mas eu sei que cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí faz mais sentido achar o valor de N. Todo mundo entende isso? Posso prosseguir? Então vamos lá. Bom, eu vou fazer com vírgula mesmo, tá, gente? Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eita. E aí vamos lá, com fé em Deus. Então, 1,6 ao quadrado dá 2,56. E 4 vezes 2,25 dá 9. Só que vai ficar mais 9, né? Então, isso fica 9 mais 2,56, que dá 11,56. Tá. Isso aqui é o meu delta, certo? Agora, eu vou precisar usar Bhaskara, né? Então, N é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de 11,56. Tudo isso dividido por 2. Correto? Tá. Perceba que a geometria já acabou há algum tempo, né? Isso aqui é álgebra pura, né? Então, isso tem cara de quadrado perfeito. 1,6 mais ou menos. Uma dica para você ir verificando se o número é quadrado perfeito ou não. Primeiro que ele está com vírgula, são 2 casas decimais, então faz sentido que seja um candidato a quadrado perfeito. Eu sei que 30 ao quadrado é 900, então esse cara aqui é maior que 30. Como termina em 6, eu sei que não pode ser 31 ao quadrado, porque termina em 1. Não pode ser 32 ao quadrado, porque termina em 4. Não pode ser 33 ao quadrado, porque termina em 9. Mas pode ser 34 ao quadrado, que termina em 6.
Vamos ver. 34 vezes 34. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 6, 5, 1, 1. É isso aí, né? Achamos. Então, a raiz de 11,56 é 3,4. Isso aqui dividido por 2. Quem se aventurar em fazer soma e produto, ótimo, tá? Mas, sei lá, não acho uma boa ideia. Então, vamos excluir o caso menos, né? Porque n é uma medida. Isso fica 3,4 menos 1,6 dividido por 2. 3,4 menos 1,6 dá 1,8, correto? Dividido por 2 dá 0,9. Então, acabou, né? Achei o n. N vale 0,9. Então, vamos colocar aqui 0,9. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Com isso, eu consigo achar h, porque eu sei que h ao quadrado é 1,6 vezes n, ok? 1,6 vezes 0,9 é a mesma coisa que 1,44. Aliás, coisa mais inteligente para se fazer. 1,6 é 16 sobre 10. 0,9 é 9 sobre 10. Passa o quadrado para o outro lado e olha como é que fica. Ó. Vai ficar a raiz de 16 em cima, 9 em cima e 100 embaixo, correto? Raiz de 16, perdão. Raiz de 16 é 4. Raiz de 9 é 3 e raiz de 100 é 10. Isso dá 12 sobre 10, 1,2. Então, achei o valor de H. H vale 1,2. E aí, como é que você faz para resolver a questão agora? Bom, ou você acha essa medida aqui, ou você faz assim, ó. Você sabe que isso aqui mede 90 menos alfa, portanto, isso aqui mede alfa, e eu sei que cosseno alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Neste triângulo pequeno aqui, eu sei calcular cosseno de alfa, certo? Opa. Cosseno de alfa é... Tá difícil. Essa aqui foi chata, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Isso dá 12 sobre 15. Divide por 3 em cima e embaixo. Em cima fica 4. Aqui fica 5. 4 quintos. Aí você vai na ânsia, né? Caraca, acertei, letra C. Não é letra C. Porque ele não quer cosseno. Ele quer secante. E a secante é o inverso do cosseno. Então, 1 sobre 4 quintos. Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 5 quartos. Gabarito, letra B.